Mais um pouquinho, olha lá. Se de repente eu tenho um plano, eu sei já como determinar um plano. Nesse plano, vamos supor que eu tenha esse plano aqui, eu vou ter retas nesse plano, chamadas retas perpendiculares. Perpendiculares. O que são coisas perpendiculares? Toda vez que vocês virem alguma coisa falando em perpendiculares, não esquece que tem um cara aqui. Perpendicular significa que formam 90 graus. São perpendiculares, são retas que formam 90 graus. Só que tem um detalhezinho a mais. Se elas são perpendiculares, deixa eu pegar mais uma caneta aqui, caso de professor é o que menos acha, é um bicho chamado caneta, mas vamos lá, consegui achar um. Vamos ver. Retas são perpendiculares. Quando que elas são perpendiculares? Quando elas formam 90 graus. Ó, quando elas formam 90 graus assim. E observe que quando elas formam 90 graus assim, desse jeito aqui, estão vendo que eu estou apertando aqui? Quer dizer, lá tem uma intersecção, elas estão grudadas uma na outra. Então, o que dá a intersecção dessa com essa? Dá esse ponto. Ah, então tem um ponto em comum? Como é que é o nome desse ponto em comum? Retas, quando tem um ponto em comum, são retas chamadas retas concorrentes. Ah, tá. Então, retas perpendiculares são retas assim. Primeiro, reta R, tá? Uma reta R aqui, e uma reta S assim, ó, obrigatoriamente formando aqui 90 graus. Então, nessa situação, eu vou dizer que R é perpendicular a S. R perpendicular a S. Tudo bem? 2. Agora veja o seguinte. Ó. Se eu jogar no espaço, então imagina que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho ali, naquela lousa, eu tenho situação de uma reta que está... Onde foi parar? Sumo. Então, eu sei que eu tenho uma reta aqui que está nesse plano. Então, vamos imaginar o seguinte coisa. Eu tenho uma reta que está neste plano aqui da lousa, digamos assim, e ela está assim. Olha a reta R aqui. Tá? Agora, imaginem que eu tenho agora uma outra reta assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó. Essa reta aqui. Essa reta. Acho que pela sombra dá para ver. Estão vendo que elas formam um ângulo de 90 graus aqui, ó? Ela forma um ângulo de 90 graus. Elas são retas perpendiculares? Não. Por que não? Porque essa reta aqui, provavelmente, ela esteja nesse plano aqui, ó. Nesse plano aqui. Então, elas estão em planos separados. Aqui é um plano, aqui em outro. Planos que estão separados no espaço chamam-se o que mesmo? São planos reversos. Tá? Planos reversos. Um plano, um outro plano. Aonde que está um outro plano? Lá na parede? Lá no teto? No chão? Não nessa mesma parede. Se estiver nessa mesma parede, são coplanares. Se estiver em uma outra parede, então eles vão ser reversos. Então eu vou tentar imaginar aqui, ó, um outro plano que esteja passando por aqui, ó. Então está passando por aqui um outro plano. Tá?
e elas se cruzam aqui, formando uma intersecção. Tá? A intersecção entre esses dois planos é a reta R. Agora veja, eu vou pôr uma reta S. Uma reta S que está, sabe onde? Ela está neste plano aqui. Nesse plano assim. Aqui tem que tomar um certo cuidado, porque a visualização dela pode complicar a vida de vocês. Ó. Eu acho que é mais fácil eu mostrar aqui. Eu tenho dois planos. O que são planos reversos? Planos reversos são planos assim, ó. Tem um plano aqui e tem outro plano aqui. Esse plano e tem esse plano. São planos separados um do outro. Então, se eu tiver uma reta aqui, uma reta aqui e uma reta aqui, elas vão ser retas chamadas retas reversas. Por que elas chamam-se retas reversas? Porque elas estão em planos separados. Tudo bem? Então, vamos tentar imaginar aqui que eu tenho uma reta aqui. Como é que eu vou poder desenhar esse trem aqui, né? Eu vou pegar uma reta aqui, passou ali, por este plano, e chegou aqui na intersecção, furou aqui, foi parar do outro lado e prosseguiu neste plano. Aí. R e S são retas reversas. Tudo bem? Imaginem que elas conseguiram aqui formar um ângulo de 90 graus. Então, nessa situação, R e S são reversas. Mas se elas forem reversas e formar entre si um ângulo de 90 graus, essas duas retas são reversas e eles recebem o nome e formam 90 graus. Então, se eu tenho duas retas que que são reversas, pertencem aos planos distintos, mas que formam 90, então essas retas R e S são ortogonais. Ortogonais. Vamos tentar imaginar isso aqui? Assim, ó. Imagine, se eu tiver duas retas aqui na minha mão, se eu tiver as duas retas assim, elas são paralelas. Se ela estiver no mesmo plano e se cruzar formando 90 graus, elas são o quê? Perpendiculares. Agora imagine a seguinte situação. Aqui eles estão grudados, então estão 90 graus aqui. Tá? Assim, assim. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte, ó, eu vou puxar para cá, ó, separar os dois. Eu tenho um plano aqui que contém essa reta, eu tenho um outro plano aqui que contém essa reta. Esse plano pode estar inclinado assim. Mas com certeza, se eu pegar essas duas retas separadas e trouxer assim, mostrar assim para vocês, vocês vão enxergar com certeza aqui duas retas que formam um ângulo de 90 graus. Só que forma 90 graus longe uma da outra, separadas uma da outra. Então, essas duas retas são chamadas de retas ortogonais. São retas reversas e que formam entre si ângulos de 90 graus. Tudo bem? Então, conceito de retas perpendiculares. Bom, até aí sem problema nenhum. O problema todo é quando você pega, por exemplo,
E um exercício, por exemplo, e é aqui que entra o perigo dessa brincadeira. Vamos supor que você pegou um exemplo, um exercício qualquer, e o cara disse para você assim, ó, eu vou pegar aqui da apostilinha, fica mais fácil para nós. Eu vou pegar uma sentença aqui qualquer. Eu vou pegar uma sentença, o cara disse aqui, ó, se duas retas, ó, se duas retas distintas não têm ponto em comum, elas são reversas. Aí você dá tratos a bola, né? Eu quero saber se essa sentença é falsa ou verdadeira. Então vamos pensar nisso. Olha o que é que nós devemos pensar. Duas retas distintas não têm ponto em comum. Quando é que duas retas não têm ponto em comum? Ó, se eu tiver uma reta aqui, nesta lousa, tiver uma reta aqui no chão, essas duas retas não se cruzam. Portanto, essas duas retas não têm ponto em comum. Tudo bem? Então, elas são reversas? É falso ou verdadeiro? É falso. Aí é que entra o perigo. Porque aqui pode, essa sentença é uma sentença falsa. Por quê? Porque eu vou poder fazer uma justificativa. Como é que eu faço uma justificativa numa situação dessa? Se uma sentença é verdadeira, não tem que provar nada. Agora, se ela é falsa, eu tenho que mostrar por que ela é falsa. Ora, eu sei que essas duas retas não têm ponto em comum. Então, se eu tiver duas retas reversas, claro que elas não têm um ponto em comum. Mas espera aí. E se eu tiver esta reta aqui e esta reta aqui? Se essas duas retas forem paralelas distintas, elas têm um ponto em comum? Não. Ah, quer dizer que nem sempre quando não tem ponto em comum elas são reversas. Ah, então como é que eu vou dizer por que é que essa sentença é falsa? Justificativas, pois podem ser preguiçoso, paralelas, abreviatura, distintas. Pelo fato de eu ter duas retas paralelas distintas, também sem ponto em comum, então é por isso que eu vou poder afirmar que esta sentença é falsa. Quer mais um? Veja, ó. A intersecção entre duas retas paralelas é... O que é isso aqui? Vazio. Ah, então quer dizer que a interseção entre duas retas paralelas é vazio. É verdade ou mentira essa sentença?
É mentira. Mas como ela é mentira? Eu sei que eu tenho duas retas paralelas, você acabou de falar ali, porque elas são paralelas distintas. Opa, peraí. A intersecção entre duas retas paralelas é vazio. Vocês lembram como é que eram duas retas paralelas? Duas retas paralelas podem ser distintas ou podem ser coincidentes. Lembra disso? Então a intersecção entre duas retas paralelas distintas é vazio. Então faltou a palavrinha distinta aqui. Então por isso que essa sentença é falsa. Como é que eu vou justificar isso? Então como é que eu vou escrever? Justificativa. Justificativa. Por que essa sentença é falsa? Pois elas podem ser o quê? Coincidentes. Coincidentes. Se elas forem coincidentes, duas retas distintas, se R for coincidente com a reta S, R intersecção com S vai dar a reta R ou vai dar a reta S, e aí eles não são vazios. Vocês estão vendo as chatices? A rigorosidade de linguagem que existe aqui? É isso que nós vamos precisar na geometria espacial. Quer dizer, não prestou atenção, não assistiu direitinho, não entendeu, não perguntou, provavelmente você vai errar quando tiver que justificar alguma coisa. Tá? Então é esse tipo de questão que pode aparecer. Questão falso-verdadeira. Aí está lá a questão. Escreveu um monte de frases. Tá? Aqui, por exemplo, na apostilinha, tem também, tem ali, assinale a alternativa correta. E tem dois pontos determinam uma reta. 2 pontos determinam uma reta? Lembra? Determinam uma reta, 2 pontos o quê? Distintos. Então, essa sentença é falsa. B. 3 pontos distintos determinam um plano. 3 pontos distintos. O que são coisas distintas? 3 pontos distintos determinam um plano. Só que separados. Distintos, para mim, significa separados. E se eles estiverem na mesma linha, ele conseguiu fixar? Não. Então, essa sentença para mim é falsa. Tudo bem? Item C. 2 retas determinam um plano. 2 retas determinam um plano? Não, se ela for 2 retas coincidentes, não determinam um plano, não seguram um plano de jeito nenhum. Elas têm que ser 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas distintas. Ou 3 pontos distintos. Tá? Para determinar um plano. Então, essa também é falsa. Item D. 2 retas distintas determinam um plano. Também é falso. Por que é falso? Porque 2 retas distintas, ele diz assim, 2 retas distintas determinam um plano. Ora, por que não determinam um plano? 2 retas distintas, mas e se eu tiver 2 retas, uma aqui e a outra aqui? São retas o quê? Reversas. Eles estão onde? Em planos distintos, portanto elas são reversas. Então 2 retas simplesmente não determinam um plano. Tá? 2 retas paralelas distintas determinam um plano. 2 retas concorrentes determinam um plano. Tá? Mas simplesmente 2 retas não determinam coisíssima nenhuma. E ele diz assim,
duas retas concorrentes determinam um plano. Opa, duas retas que se cruzam determinam um plano. Tudo bem? Vocês estão percebendo qual é a rigorosidade da linguagem? Então, é a respeito disso que, lógico, com as minhas chatices, vocês vão fazer uma questão, uma provinha, exercícios avaliativos. Bom, esses exercícios avaliativos eu vou jogar no e-mail de vocês, logo depois que vocês assistirem essas aulas aqui no plantão. Tudo bem? Vocês vão pegar do seu e-mail, porque eu vou mandar no e-mail de vocês, vocês têm o e-mail de vocês, me corrijam se estiver errado, tá? Vocês têm o e-mail de vocês, segundo colegial 2020@gmail. Esse aqui é o segundo colegial e-mail que vocês montaram. Nesse e-mail vocês vão conseguir a minha provinha. Vocês vão dali do e-mail, vão tirar uma cópia, vão assinalar naquela folha. Se tiver que fazer a justificativa, faz naquela folha e vai me mandar para o meu e-mail aquela fotografia da folha de prova, onde você assinalou e respondeu. Se você pegar isso aqui, as questões de prova, copiar num outro papel e fizer, eu não vou aceitar. Eu quero a mesma folha que eu mandei para vocês. Tudo bem? Lógico, com o nome direitinho, bonitinho. E-mail com o primeiro nome. Tá? Não vai me mandar e-mail enviado por asterisco. Não sei quem que é asterisco. Tá bom? Ficamos assim? Um abraço, um queijo. Amanhã tem mais.